Bom dia, meus amados. Hoje é dia 15 de novembro de 2025. Estamos nos aproximando do final de mais um ano. Hoje a mensagem que vem para passar para vocês é, de fato, uma curiosidade de muitos que se refere aos agroglifos. Aqueles desenhos que todos vocês já viram, que aparecem nas plantações e que a maioria acha que é molecagem, como se diz por aí, alguém que vai lá fazer uma brincadeira, que se diverte aplicando uma malandragem na lavoura do vizinho. E sim, é bem provável que às vezes até alguém faça isso, mas o que nós podemos dizer para vocês é que as mensagens, que são desenhos geométricos, nas plantações, que é onde mais aparece, mas antigamente também apareceram algumas vezes na areia, nos desertos e na praia, e também em vegetação que não são de agricultura, mas uma vegetação natural. Mas são muitas décadas que esses desenhos aparecem. E nós temos aqui, no Brasil, um lugar, embora apareceram também em outros lugares, um município pequeno, aqui, meu vizinho, era um distrito aqui de Abelardo do Luz, a cidade que eu presido há 41 anos, que esse distrito se emancipou e hoje é um município, chamado de Ipuaçu. A partir de 2008, salvo 1 ou 2 anos, os extraterrestres apareceram no mês de outubro, que é o mês típico, quando o trigo é cultivado aqui na região, nesta época, está começando a trocar a cor para ficar maduro, de fato. E do verde, depois de espigado, o trigo começa a amarelar, dando sinal que a colheita se aproxima. E é nesse ponto, após o trigo estar espigado, que sempre apareceram os desenhos. Vistos do chão, não se tem a noção exata da figura geométrica, mas quando é visto do alto, e hoje tem a possibilidade dos drones, principalmente, fica fácil observar como são perfeitos os traços geométricos. Impossível de algum ser humano, com qualquer tecnologia que possa ter, consiga fazer, inclusive à noite, no escuro, e sem que ninguém veja, muito próximo de casas, e aqui no caso de Ipuaçu, geralmente, da onde ele aparece, depois desenhado, dá para ver a cidade. Seria uma coisa estranha se alguém conseguisse fazer em tão pouco tempo, sem ser percebido, sem dar sinais, inclusive na própria lavoura não tem sinal de nenhuma máquina que tenha entrado, a não ser aqueles sinais que são tradicionais nas lavouras, que são usados os tratores para a pulverização da plantação. Então ele passa sempre no mesmo lugar, para não estragar muito o trigo, e fica aquele rastro nos pneus. Mas aquilo é em todas as lavouras e não tem nenhum mistério. O mistério é o desenho. A figura geométrica, que nós chamamos isso de geometria sagrada. A geometria são formas geométricas, sim, mas que são símbolos. É uma linguagem. É óbvio que os ETs não iriam escrever em português, nem em inglês, nem em italiano, alemão, etc. Eles deixam uma forma geométrica que é uma linguagem universal. Aí as pessoas dizem, mas aqui na Terra ninguém compreende formas geométricas. Aí eu pergunto, o português, o italiano, o alemão, o inglês usam as letras do alfabeto.
cada um tem o seu alfabeto, cada um tem o seu vocabulário. Mas e aquelas escritas dos chineses, dos japoneses, por exemplo? Aquilo também é uma forma geométrica. São desenhos, grupos de traços que formam letras e palavras. Então, nós temos algumas informações, mas são poucas, não podemos aqui afirmar muita coisa, mas o suficiente nós já temos para compreender que são mensagens. A geometria sagrada não é a minha arte, como se diz, porque a minha função aqui é outra, mas eu lembro que em 2022 eu enviei a foto para uma pessoa confiável, que entende de geometria sagrada, e ele me respondeu depois que aquele desenho simbolizava uma mensagem dos arcturianos, e os arcturianos estavam dizendo que os tempos estavam chegados. As coisas iriam começar a realmente se manifestar. Em 2023 apareceu um desenho que eu não considero como dos ET. Parece, se eu não me engano, a data foi esse, 2023. Foi um desenho que alguém fez, porque é muito, muito, muito primitivo, de fato, como os humanos. Não tem traços, não tem geometria, não tem nada. Alguns riscos só, é um círculo, isso não significa nada. Então, de 2008 para cá, se aquele ano de 2023 também não foi, então me parece que são 2 anos apenas que não houve a manifestação dos desenhos da geometria sagrada dos nossos irmãos extraterrestres. E este ano apareceu também agora, no início de novembro. Então nós começamos a analisar os fatos. Porque, como eu sempre digo, a lógica é uma linguagem universal também. Porque a lógica todos entendem. Então, 2008, 2009, 2010, nos primeiros anos, os desenhos começaram a aparecer, aqui estou falando dos desenhos agroglifos aqui de Ipuaçu, que é aqui, pertinho, 15 quilômetros daqui. Naqueles primeiros anos, os agroglifos surgiram quando o trigo estava recém-espigado. A espiga recém-pronto, mas ainda o grão em formação. Na medida que foram passando os anos, eles vieram numa sequência como se fosse uma época, uma data, um calendário. Então, se os primeiros apareceram com o trigo ainda verde, com a espiga em formação, o trigo tem uma coloração verde oliva, muito bonito, por sinal, mas não amarelada quando ele começa a madurar, de fato. O trigo, quando começa a ficar maduro, ele começa a secar a palha, e a palha começa a ficar cor de palha, que é um tipo amarelo, é um bege. Na medida que foram passando os anos, eles começaram a aparecer cada vez com o trigo mais avançado no seu ciclo. Os últimos anos, como 2024, por exemplo, apareceram já no final de outubro, o trigo já estava faltando pouco tempo para colher. E olha que interessante isso. Se o trigo não está pronto para colher, o dono da lavoura, o agricultor, não vai colocar a ceifa lá para colher o trigo e não vai prestar, porque não está pronto. Então o desenho vai ficar mais tempo para que todos possam observar. E isso até incomodava um pouco o dono da plantação, porque os curiosos eram muitos e acabavam estragando o resto da plantação. Não é realmente uma situação muito agradável para o dono da lavoura. Aquele desenho de 2022 dizia que o tempo estava muito próximo, que as coisas iriam começar a ser reveladas. Foi a interpretação daquele que me enviou a resposta, porque entende da geometria sagrada, coisa que eu não entendo,
Por isso eu não posso omitir opinião, mas eu estou apenas fazendo uma avaliação dos fatos e dando uma resposta, como sempre. A gente recebe algumas orientações para as respostas, e como eu sempre digo, dentro de uma lógica, porque é a certeza que a resposta é honesta, justa, verdadeira. E veja como estava o último desenho. Eu diria que 2022, 2024, 2025, eles tiveram uma semelhança. Vocês conseguirem os desenhos, eu não guardo nada, então não tenho. Teria que pesquisar. Mas eu vi essas imagens e eles mantiveram uma certa continuidade, como se fosse um complemento. No último ano, 2024, ele tinha um formato muito parecido com esse 2025, só que esse de 2025 ele teve como se fosse uma costura na lateral, na borda, daquele desenho anterior, como se fosse um entrelaçamento. E aí muitos insights vieram quando eu comecei a pensar em como são parecidos, e também agora quando eu me proponho a trazer essas informações para vocês. A orientação que sempre chega, ela é inspirada pela minha equipe espiritual e ela traz algumas orientações para que a gente possa dizer algo que normalmente não se saberia. Então vamos ver a diferença daquele último e deste. São várias, embora o desenho muito parecido. A geometria muito parecida. Este ano de 2025, se não me engano, foi dia 2 ou dia 3 de novembro que apareceu o desenho, justamente numa plantação, num trigal, que estava pronto para ser colhido. Veja bem a diferença. Antes o trigo não estava pronto, tinha que esperar. E desta vez estava pronto. Tanto que o agricultor, quando viu aquele desenho de manhã cedo, só esperou enxugar a palha, o orvalho, e colocou a ceifadeira lá, a colheitadeira, e colheu o trigo. Não deixou, mal deu tempo dos curiosos e dos interessados fazer a filmagem através dos drones. Senão a gente teria perdido, embora fica um pouco o desenho também na palha que sobra da colheita e também a energia eletromagnética do campo eletromagnético que se forma onde são formados os agroglifos. Fica, sim, uma energia bem interessante. Tem aparelhos que medem e identificam esta frequência. Mas o desenho foi salvo. Aí nós começamos a pensar, fazer uma avaliação dos fatos. Desde 2008, começaram a surgir nas plantações mais atrasadas, mas ainda o trigo em formação. E depois foi aumentando na sequência o prazo, e o trigo foi avançando no seu ciclo. E agora, este ano, ele vem no dia que o agricultor colheu o trigo. Isso tem um significado muito importante. A mensagem cá é importante. Por que eles escolheram aquela lavoura e ter escolhido uma outra que está indo um pouco atrasada? Porque tem um porquê, tem um significado, e o significado é a colheita está pronta. Tanto é que aquele desenho do agroglifo, a geometria dele, que eu disse que forma tipo uma costura, me fez lembrar o tempo que eu era criança, morava na roça, meu pai produzia cestos, porque nós utilizávamos cestos de taquara para colher o milho da roça, colher feijão, colher pasto para os animais.
Nós não tínhamos maquinário, era tudo manual. Então, para colher o milho, por exemplo, tinha que colher a espiga, fazer um monte no chão, e depois com a cesta, ou com o cesto, tanto faz, porque cesto e cesta é a mesma coisa, para mim não tem diferença nenhuma. Tanto se diz cesto como cesta. De taquara. E ele, para ficar firme e pronto, tem que fazer uma borda em cima do acabamento. E é exatamente aquele acabamento que foi feito do agroglifo anterior e este deste ano. Eu diria, o cesto para a colheita, pode ser que a mensagem seja até de uma forma que eu tenha que interpretar para passar para vocês nas minhas palavras, mas pode ser uma outra interpretação. Mas eu entendi. O cesto se usa para a colheita. O trigo estava pronto para a colheita. Então, o que nós podemos interpretar de uma forma, eu diria, de um ponto de vista lógico? Tempos de colheita. O trigo está maduro. As mensagens dos agroglifos dizem isso. Tempos de colheita. Finalização. E nós viemos dizendo isso há muito tempo. Há 10, 12 anos, estamos dizendo que o tempo está terminando, porque as mensagens que chegam dizem isso. O tempo urge, o que levava séculos agora leva 1 ano, 2 ou 3. Basicamente, nós estamos numa velocidade de 100 anos em 1. E daqui a pouco acelera ainda mais. Por isso que aqueles que dizem que só daqui 500 anos, daqui 1000 anos, as coisas vão acontecer, estão redondamente enganados, porque se levaria 500 anos, vai levar 5 no tempo de hoje, daqui um dia vai levar até menos. E as provas estão chegando, os sinais estão sendo mostrados, e nós temos que entender os sinais. O trigo também tem a parábola, o joio e o trigo e o joio. A separação na colheita. Quantas vezes foi dito que estamos num tempo de separação do joio e do trigo? Aliás, nós ainda estamos dizendo que está sendo separado o joio do trigo, mas em 2016 eu recebi uma comunicação das consciências mais elevadas que dizia exatamente isso. Vocês acreditam que haverá separação do joio e do trigo? E de fato, sim, existe, mas nós estamos dizendo que ela já está acontecendo, não vai acontecer. É claro que não vai acontecer num dia nem num ano, então nós estamos finalizando a colheita. Obviamente, a parábola do joio e do trigo diz que quando o agricultor semeou o trigo, era semente pura, veio o inimigo e semeou o joio. E o agricultor da época ficou muito indignado e queria arrancar o joio. Aí ele recebeu uma mensagem do alto dizendo, não arranque o joio do meio do trigo, tu vai arrancar o trigo junto, deixa madurar. Quando estiverem maduros, vão estar na mesma época prontos, você colhe e separa os grãos, o joio e o trigo. É uma parábola. Significa que nós vamos separar as boas almas que vão ascensionar e as que não vão ascensionar, que seria o joio, porque não estão prontas, vão ser separadas e mandadas para um outro planeta de provas e expiações. Então é interessante que nós temos que prestar atenção, porque quantas vezes as mensagens dizem, prestem atenção aos sinais. Mas que sinais? As pessoas ficam esperando um clarão na noite escura, uma coisa estrondosa, o surgimento de algo espetacular, e não é assim. É tudo muito sutil. O final da transição tem um final feliz
porque a linha de tempo da Terra mudou em 2010, excluiu a linha do Armagedão, do arrebatamento, etc. e tal, e agora nós vamos ter uma transição suave, tranquila. Por isso, as pessoas não estão vendo porque esperam um espetáculo. E não vai ter espetáculo. O joio está sendo retirado, a separação das almas, a transmigração das almas da Terra. Está acontecendo agora. E os sinais estão direcionando para isso. Não são somente os agrômetros, não. Então, este ano, a geometria sagrada do agroglifo que nos foi presenteado aqui, novamente, no município de Ipuaçu, em Santa Catarina, no oeste catarinense, significa que se ela foi feita no trigo pronto para ser colhido, tanto que o agricultor colheu no mesmo dia, nós estamos então recebendo a mensagem que, de fato, finaliza seu ciclo muito, muito em breve. Vamos ficar atentos, fazer aquilo que nós precisamos fazer, sem medo, sem preocupação, apenas ser trigo. Porque tem muita gente que se acha trigo, mas é joio. Aliás, são muito parecidos o trigo e o joio, enquanto não estiver pronto para a colheita, não dá para identificar. É tudo igual. Então, as pessoas que nós chamamos de almas, que são de fato almas encarnadas, aparentemente, fisicamente, são todos seres humanos, como a planta do trigo e do joio, exatamente igual. A mesma forma, a mesma biologia. Os seres humanos têm um corpo físico, que hoje separa, em termos de biologia, o masculino e o feminino, mas são humanos, corpo humano, com as mesmas vísceras, os mesmos órgãos, na maioria deles, obviamente, quando você fala qualquer órgão que não seja da reprodução. Enfim, o tempo chegou e os sinais estão em toda parte, inclusive nos agroglifos. O ceifador agora vai colher, como aquele agricultor que colocou a colheitadeira e colheu a lavoura toda naquele mesmo dia. Recolheu os grãos, porque aquele que foi amassado não tem como juntar do chão, mas aquele que sobrou, no agroglifo não se perde muito, obviamente as faixas não são muito largas, porque os extraterrestres não querem causar prejuízo para ninguém, apenas querem mandar uma mensagem. Para enviar a mensagem é a forma que eles utilizam, porque de outra forma não sei se alguém teria a percepção de ver. O ceifador chega, recolhe, as almas estão prontas para ascensionar, mas o joio será separado, porque ele será enviado para o exílio da Terra, porque a Terra não vai mais ter frequência para o joio, ou seja, para as almas que não vibram na frequência da nova Terra. Muitas pessoas pedem, será que eu vou ascensionar? Que tenho medo de não ascensionar? Eu sempre respondo quando tenho tempo, porque a resposta é sempre a mesma e as perguntas neste sentido também são sempre as mesmas. A ascensão só depende de você. Você não precisa fazer nada de extraordinário. Basta ser a tua melhor versão. Tenha sempre a intenção de fazer o bem e faça o bem. Quando vem aquelas intenções que não são muito honestas, muito justas, é uma prova. Seja forte e firme e vença a prova. Você vai ascensionar. Não precisa ter conhecimento, tem que ser um ser melhor. Um ser
com a frequência da nova Terra, é um ser que não tem mais maldades dentro de si, que não pratica nada que vá prejudicar algo ou alguém. Que tenha dentro de si os 3 pilares da ascensão: amor incondicional, compaixão e respeito. Tendo isso, a ascensão está garantida e não depende de ninguém, não depende dos extraterrestres, não depende de governos, não depende de autoridades, não depende do vizinho e nem dos seus familiares. Depende somente de você. A última faixa da limpeza da Terra foi dito lá em 2015, 2016, que a limpeza da Terra estava sendo feita. Começou pelo topo da pirâmide, pelas entidades extrafísicas que nunca encarnaram, depois foi baixando a prateleira, como se diz. Chegou no umbral grosso, onde estavam, porque foram retiradas as almas perversas, aquelas que encarnaram e praticaram mal, estavam desencarnadas. Então, são almas humanas. Ali começou a chegar próximo da crosta, limpou-se o umbral grosso, aquelas almas perversas, e depois começou a limpeza, como eu disse num texto antigo, a limpeza começou no nosso quintal, aqui na crosta, onde nós estamos. Ou seja, a limpeza começou nas almas encarnadas. Aquelas que precisam ir para o exílio, desencarnam e vão. Obviamente que temos que ter o cuidado do não julgamento, porque não todas as almas que desencarnam agora vão para o exílio. Tem muita alma que está desencarnando, porque chegou o seu tempo final. Está aprovado para a nova Terra, desencarna. Vai voltar depois, ou então já fica trabalhando lá no astral, depois quando terminar o serviço aqui, a transição, nós vamos ver, então, essas almas, por purificarem-se, já adultas, porque mais adiante não vai mais ser preciso a concepção, como nós conhecemos. Enfim, a limpeza está agora nesta faixa, eu digo que é a última etapa. Essas pessoas que fazem o mal aqui na Terra estão com os dias contados. Para que ficar se preocupando tanto? Por que julgando tanto, disseminando tanto ódio, tanta raiva? Não precisa. Tenha compaixão, porque elas vão ter o destino que elas mesmo criaram para elas. Foi uma escolha. Nós não podemos fazer nada. Apenas ter compaixão, porque elas vão sofrer tantos milênios quanto nós sofremos aqui na Terra para ascensionar. Elas vão repetir essa fase, esse ciclo de provas e expiações, mas num outro planeta, porque os mundos evoluem com as consciências que começam a habitar esses mundos. E essas consciências que estão aqui na Terra e que são malignas, elas são ainda do mal, mas elas têm conhecimento, vão para um mundo inferior, atrasado, e lá vão ter de vez em quando alguns lapsos de consciência que vão começar a criar coisas para desenvolver aqueles planetas, como fizemos aqui na Terra. Nada é diferente. Muda-se o planeta, muda-se a forma, mas é um processo, é um método que a criação maior se utiliza para evoluir esses mundos. A Terra chegou num nível muito elevado de tecnologia, embora ainda não foram mostradas as novas tecnologias, muitas foram subtraídas ou engavetadas, escondidas, porque não dava lucro para o grupo que comanda o planeta, mas elas vão ser colocadas em prática e nós vamos ver que a Terra chegou num nível de progresso muito elevado, comparando com o que era no tempo da Pedra Lascada, por exemplo. E essas almas que vão para o exílio vão encontrar um mundo ainda compatível com a Terra nos primórdios, esta raça humana.
Dizem algumas orientações que nos chegam que esta raça adâmica, que somos nós, é a sexta raça desta Terra. E ela começou aqui há 1,5 milhão de anos. Antes de nós tiveram outras raças aqui. Eu não sei que tipo e nem tem importância, porque não soma nada para a nossa evolução como almas. Nós vamos saber mais adiante, quando fizermos a ascensão, vamos saber toda a história da Terra, desde que ela foi formada, sem que ninguém precise contar para nós. Então hoje vamos apenas nos ater naquilo que realmente é o dever de casa, aquilo que precisamos fazer ainda. Estamos recolhendo os apetrechos da nossa escrivaninha, nossos cadernos, nossos lápis, os nossos pertences, como uma escola normal. Chega ao final do ano e é preciso que cada um recolha aquilo que está aí na sua carteira escolar, na sua gaveta. O trigo está maduro, está no ponto da colheita. E os nossos irmãos arcturianos nos brindam com esta mensagem criptografada na forma da geometria sagrada, a linguagem do universo. E dizem exatamente isso. Todos os sinais remetem para a colheita, que é a colheita final. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.